Lucas 9, a partir do verso 46. Lucas 9, a partir do verso 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Agora vamos para Mateus, capítulo 18, os versos 1 a 5. Mateus 18, 1 a 5. É o mesmo texto, agora escrito por Mateus. Como sabemos, os evangelhos, eles narram, Mateus, Marcos e Lucas, muitas passagens paralelas, com detalhes que acrescentam a nossa interpretação, entendimento. Mateus 18 diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, 18:1, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Vamos orar? Senhor Deus, queremos sentar e aprender de Ti como uma criança aprende do Pai. Que o Senhor nos ensine através da Tua palavra e que possamos ser, nessa manhã, edificados por Ti mesmo e para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O filósofo grego Pitágoras, ele categorizou o ser humano, os homens, em 3 classes. Ele disse que alguns homens são aqueles que buscam a vida inteira conhecimento. Esse é o grande valor para a vida dessas pessoas. Elas vão atrás de livros, pesquisam, buscam conhecimento o tempo todo para ter algo com que eles possam sentir que isso é um valor para a vida deles. Pitágoras também disse que existem aqueles que buscam honra, a vida inteira investem no reconhecimento de outras pessoas. Eles querem ser honrados o tempo todo. Então eles buscam deixar o seu nome gravado, nos lugares, sejam através de placas, estátuas, de reconhecimento de títulos, e fazem grandes discursos buscando a sua honra, ou buscam cargos para isso. Existe um terceiro grupo, que o Pitágoras disse, que são aqueles que buscam dinheiro, ganho, lucro. Eles só pensam em dinheiro, só falam em dinheiro, fazem conta o tempo todo, comprar, vender, adquirir, e assim buscam o tempo todo o ganho. Um dos maiores pregadores do século XX foi um homem chamado Hayden Wilson Tozer, A.W. Tozer. Ele nasceu em 1897 lá na Pensilvânia e morreu em 1963. E o Tozer, lendo Pitágoras, disse o seguinte: faltaram 2 categorias aí na proposta de Pitágoras. Não só aqueles que buscam conhecimento, aqueles que buscam honra e aqueles que buscam ganho. Tozer disse: existem aqueles que nada buscam, que estão satisfeitos em não buscar absolutamente nada. E eu fiquei rindo quando eu li isso do Tozer, porque eu disse na minha mente aqui, pensei comigo, Tozer em 1950
sem saber, inaugurou a geração do nem, né? Eles nem querem trabalhar, nem querem dinheiro, nem querem honra, nem querem estudo, eles não querem nada. Eles querem viver a filosofia mais banal. E o Tozer dizia o seguinte: a única leitura que eles conseguem é, quem sabe, de quadrinhos, né? E nada mais. São pessoas vazias, você conversa com elas, não tem objetivo, não leram nada, não aprenderam nada com a vida, não tem projeto, zero. Em quinto e último lugar, disse o Tozer, existe também aqueles que buscam conhecimento, honra, ganho, que nada buscam, mas existem aqueles que buscam a Deus. E aí ele diz: eu estou pensando em pessoas que são almas sedentas de Deus, ainda que não sejam um grande número. Por natureza, esses que buscam a Deus não são e não se sentem melhores do que qualquer outro. Pelo contrário, pela noção de pecado, se sentem muitas vezes até piores. O sinal específico da sua eleição divina é a sua sede insaciável pela fonte de sua existência, é dar graças ao Senhor e buscar o Senhor. E eles sabem que o destino deles está nas mãos de Deus. Tozer diz que todos nós sejamos aqueles que buscam a Deus. Quando nós lemos Lucas, esse é o nosso texto base, Lucas 9, nós devemos nos lembrar que Lucas está escrevendo para um homem muito importante. A intenção de Lucas é dar a um homem que tinha um cargo importante no governo, é tratado como excelentíssimo Teófilo, a informação detalhada, cronológica, sobre o que tinha acontecido na vinda de Cristo Jesus. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, sido assunto aos céus. E Lucas, então, inspirado por Deus, senta e, evangelizando Teófilo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a história de Jesus Cristo. Lucas conversa com Maria, Lucas conversa com Isabel, Lucas conversa com os discípulos, Lucas conversa com vizinhos de Jesus, Lucas conversa com pessoas que encontraram Jesus, que participaram dos eventos de Jesus. Por isso, o evangelho de Lucas é o maior dos evangelhos. O menor é Marcos, o maior é Lucas. Se você quiser uma visão mais detalhada sobre o ministério de Jesus, vá para Lucas, que você vai encontrar esses detalhes todos. Então, Lucas está escrevendo para uma pessoa que tem interesse, vida e desenvolvimento na sociedade de uma história de currículo, de reconhecimento, de busca de honra. E no meio disso, você encontra, no capítulo 9, ainda no verso 28, um momento de transfiguração. O capítulo 9, verso 28, conta que, num determinado momento da história de Jesus, ele toma consigo Pedro, João e Tiago e sobe ao monte com o propósito de orar. E enquanto ele orava, ele é transfigurado. Aparecem Elias e Moisés, Pedro fica muito impactado, Tiago e João também, e Jesus diz para eles: olha, o que vocês viram aqui não compartilhem com ninguém. Mas com certeza Pedro, Tiago e João voltaram diferente daquele encontro, e os outros 9 discípulos, que não haviam sido convidados por Jesus para subir ao monte para orar, ficaram um pouco constrangidos. Por isso que a pergunta no verso 46, a discussão do verso 46, que Mateus vai chamar de pergunta, entre eles é a seguinte: qual é o maior dos discípulos? Perceba, já que Jesus chamou 3 e deixou 9 para trás, a pergunta é natural. Eles começam a dizer: escuta, quem é o maior entre nós aqui? E eles começam a discutir isso, já que 9 ficaram para trás e os outros 3 foram. Pedro com certeza disse: olha, eu não quero falar nada, mas o mais chegado sou eu. Até que aquilo que aconteceu no monte, e os outros devem ter perguntado: o que aconteceu no monte? Não posso contar. E Pedro era terrível, né? Já pensou? Isso pode ter acontecido, esse diálogo. E fica na mente deles essa discussão. Mas
Jesus começa a tratar algo que nós precisamos resgatar para a nossa vida cristã: a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Às vezes nós estamos correndo tanto, atrás de tantas coisas, que nós nos esquecemos da simplicidade do Evangelho. A primeira coisa que nós percebemos aqui no verso 47 é uma expressão tão bonita na Bíblia: mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração. A primeira coisa que Jesus deixa claro para nós é que Ele sabe tudo o que passa no nosso coração. Ele sabe tudo. Não tem como você esconder de Deus qualquer sentimento, pensamento, inquietude, anseio, projeto, nada. A Bíblia diz, inclusive, que nós seremos julgados segundo os desígnios do nosso coração. Tem gente que acha que nós seremos julgados pelas nossas obras. Não, nós seremos julgados segundo os desígnios do nosso coração. A coisa é pior do que parece. Jesus sabe. Quando você lê as cartas do Apocalipse, no final, Jesus diz que está andando entre a sua igreja, no meio da sua igreja, e Ele sabe o que acontece. E a pergunta é: o que acontece na mente de Jesus quando Ele sabe o que acontece no nosso coração? Vou repetir: o que acontece na mente de Jesus quando Ele sabe o que acontece no nosso coração? A resposta: Ele vem tratar do nosso coração. Deus tem interesse nos nossos questionamentos. Jesus Cristo tem interesse naquilo que está ocupando nossa mente, nosso coração, nossas preocupações, nossas inquietudes. Jesus Cristo não nos despreza. Jesus Cristo não diz assim: passa lá em casa depois. Ah, então tá, depois a gente passa lá, hein? Então tá, valeu, hein? Então até lá, hein? Sabe quando é que isso vai acontecer? Com Jesus, o tempo todo. Ele está sempre na nossa casa. Ele tem interesse. E aí você percebe que Ele toma uma criança e Ele coloca essa criança junto dele. E ao colocar uma criança junto dele, Jesus rompe com todos os paradigmas de autoridade. As pessoas querem estar muito próximas, isso é natural, de quem tem algo a oferecer. Mas uma criança não tem nada para te oferecer. Quando você vê um político dando uma entrevista, tem um monte de gente atrás dele, você já percebeu? Quando você vê um grande empresário chegando para dar uma palestra, tem um monte de gente junto com ele. Quando você vê um grande acadêmico andando no corredor de uma universidade, muita gente vai, os alunos em volta: professor, professor, sua dissertação, professor, pode me ajudar aqui, professor, poderia... Tem sempre um bando de gente junto. Porque são referências, ou de conhecimento, ou de honra, ou de dinheiro. Aí o Senhor Jesus diz assim: eu tenho interesse em vocês, naquilo que está passando no coração de vocês, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: eu vou pegar aquele que não é referência para ninguém, eu vou pegar uma criança, e Ele coloca a criança junto dele. Jesus não pegou um grande filósofo e disse assim: olhem para esse filósofo, eu quero que vocês sejam grandes filósofos. Ele não diz isso. Jesus não pega um grande empresário da época, um Zaqueu, e diz assim: eu quero que vocês sejam um grande Zaqueu, uma pessoa que mexia com dinheiro, através dos impostos investia. Bom, Zaqueu era um sujeito meio complicado. Jesus não pega nenhuma pessoa que era muito honrada: eu quero que vocês sejam como um senador romano. Ele não faz isso. Ele pega uma criança. E Jesus diz para você e para mim que esse é o padrão dele para nós. Deu para entender? É uma revolução. Nós estamos entrando em dezembro. Sabe o que vai acontecer agora em dezembro? As empresas vão premiar os melhores executivos. As revistas vão estampar as pessoas mais importantes.
Alguns cientistas irão ganhar o Prêmio Nobel de Ciência. E qual é a capa da revista do céu? Uma criança. É uma criança. Jesus diz: sejam como esta criança. E é interessante porque, ao usar esse padrão, Jesus nos lembra que Ele é o Senhor de todos, não apenas de adultos, mas também de crianças. Ser uma criança não é alvo de ninguém. Ninguém acorda pela manhã dizendo assim: eu quero ser uma criança. Ah, eu quero virar uma criança. E existe algo na genética humana que é um recado de Deus e que a gente ainda não percebeu. Sabe qual é? À medida que nós nos envelhecemos, e se você se envelhecer bastante, mas bastante mesmo, quem sabe passar dos 100 anos, a sua família provavelmente vai dizer: ele está virando uma criança. Porque criança já não dirige. Criança é dirigido. Criança você tem que convencer para comer. E quem já conviveu com pessoas bastante idosas sabe que você vai precisar convencer pessoas bastante idosas que elas precisam comer. Criança dá birra. E eu vou evitar qualquer comentário sobre isso. Nós crescemos, amadurecemos, envelhecemos e nos tornamos crianças. O recado de Deus está dado. O recado de Deus está dado. Seria isso ruim? Para a sociedade, sim, porque criança é improdutivo. Criança não produz nada. O que criança pode oferecer para a sociedade? Criança não paga imposto. Criança, ela simplesmente não consegue ser para a sociedade referência de absolutamente nada na área da reflexão, do conhecimento, da produtividade. Percebam, o final da nossa história é voltarmos a ser criança. A diferença é que no final da nossa história somos crianças gratas, quando somos crianças de Deus, lá no final da história, crianças gratas, crianças maduras, crianças que podem dizer para os outros e ensinar os outros que estão se achando no auge da vida, dos verdadeiros valores da existência humana. Por isso que a Bíblia diz que é necessário respeitar aqueles que já estão com a idade avançada como grandes mentores espirituais, os anciãos que nos ensinam com a sua história. O que a gente aprende, o que a gente pode levar para casa a partir desse padrão de Jesus? Jesus conclui: qualquer entre vós que for o menor de todos, o mais humilde, esse será grande. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 em diante. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário. Não é que ele não chamou pessoas assim, ele não chamou muitos assim. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Qual a finalidade? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Jesus, por que eu devo voltar para casa com desejo de ser uma criança? Porque criança, apesar de ser pecadora, ela descansa no braço do Pai. Criança, apesar de ser pecadora, ela sabe que não faltará comida
E quando ela está com fome, é só chorar que a comida chega. Criança sabe que pode dormir sem se preocupar com cobertor, porque o pai e a mãe irão lá à noite, preocupados se esfriar, colocar e agasalhar a vida daquela criança. Por isso a gente pode dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Criança, ela não é estressada com o futuro. Ela tem sonhos. Um dia ela acorda e quer ser bombeiro. Um dia ela acorda e quer ser piloto de avião. Um dia acorda e quer ser piloto de carro de corrida. Um dia acorda e quer ser médico. Um dia acorda e quer ser lixeiro, gari. Um dia acorda e quer ser pastor. Cada dia ela está com um projeto. Mas ela sabe que qualquer que for o projeto dela, a família estará junto, abençoando, acompanhando e sustentando. Leve para casa isso. Volte à simplicidade de orar ao Deus Pai, descansar nos braços do Pai e a ter a certeza de que Ele irá cuidar de todas as coisas na sua vida, do alimento, da segurança, do projeto. Vai começar um novo ano. Não queira se perder em ser uma pessoa reconhecida, não queira se perder em ser uma pessoa cheia de títulos, não se perca querendo ser uma pessoa cheia de dinheiro. Não, isso é coisa de só menos importância. Quando alguém perguntar quais são os seus projetos para 2023, você diga: eu quero ser uma criança. Está louco? Não, estou não. Eu quero ser aquilo que Cristo deseja para mim. Vou descansar nos braços dele. Ore. Qual é o pai que o filho, pedindo pão, lhe dará? Uma pedra? Vamos orar? Às vezes a gente se estressa tanto, corre atrás do vento, do reconhecimento de gente que nem te conhece. Brinque com a vida, divirta, seja feliz. Deus está conduzindo, guardando, sustentando sua vida, se alegre nele. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra maravilhosa de Jesus, que rompe com tantos paradigmas falsos de uma sociedade perdida. Ensina-nos, ó Deus, a sentar no chão e brincar com a vida, tendo o Senhor como companhia constante. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, pela família da fé. Obrigado, Senhor, porque podemos te chamar carinhosamente e respeitosamente de Pai. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.